Vamos lá, finalmente é chegada a hora. Amanhã é dia de Fluminense e Vasco pelo primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. É um jogo muitíssimo esperado, né? Muitíssimo aguardado, né? Em primeiro lugar, porque, a Copa do Brasil para lá em setembro, né? Já fazem 3 meses aí, desde a nossa classificação nas quartas contra o Bahia. Mas eu acho que também porque já faz mais de um mês e meio desde aquela derrota do Fluminense contra o Vasco no retorno do Brasileirão, né? Que foi uma derrota que deixou o torcedor com um gostinho amargo, né? Com aquela sede de vingança, né? Com aquela coisa de, vamos ver o que vai acontecer no jogo que realmente importa, né? E agora a gente vai ver, né? A gente vai descobrir. Tá muito claro para todo mundo que o momento hoje é totalmente diferente do que era lá naquele último jogo, né? Lá o Vasco vivia o seu melhor momento na temporada, né? O Fluminense ainda estava tentando se encontrar sob o comando do Zubeldia, e desde então o jogo virou completamente, né? O Vasco, entrou numa derrocada total. Foram 9 jogos, se eu não me engano, eles perderam 7. Perderam 7 dos últimos 8 jogos. E o Fluminense, aos poucos, né, ainda teve seus percalços, seus altos e baixos, mas foi pegando no tranco e finalmente, realmente, pegou tração, né? O Fluminense hoje está aí a 7 jogos sem perder, vem de 3 vitórias consecutivas, e é inegável que o momento hoje é todo do Fluminense, né? Mas claro que a gente não pode esquecer que a gente está falando de um clássico, né? A gente está falando de um jogo, de um confronto de mata-mata decisivo. Isso iguala muito as coisas, né? Para mim, não existe nenhum grande favoritismo nesse confronto, mas ao mesmo tempo também não dá para negar que, se tem um favorito, o favorito é o Fluminense, né? Com certeza, por causa do momento que vive, né? O Fluminense está jogando muito mais bola do que o Vasco, E eu acho que não é nem só o momento que é favorável ao Fluminense. Na minha opinião, o casamento de estilos de jogo é favorável ao Fluminense do Zubeldia, né? Eu acho que muita gente pode, de repente, não enxergar da mesma forma, muito por conta do último jogo, né? Porque, a gente perde a última partida, mas eu acho que quando a gente fala de equipes treinadas pelo Diniz, quais que são as criptonitas, né? Em primeiro lugar, para mim, é sempre aquela coisa: vai jogar contra o time do Diniz, eu quero que a estratégia seja marcar pressão no campo de ataque, né? Marcar pressão lá na saída de bola dos caras. A gente sabe como isso complica muitas vezes os times do Diniz. O Fluminense até no último jogo entrou um pouco com essa estratégia, né? Porque não é nem estratégia, porque é uma característica do Fluminense do Zubeldia, né? Que é um time que tem uma marcação forte no campo ofensivo, com o Canóbio, com o Serna, né? Até o Everaldo e o Lúcio Acosta ajudam também nessa função, né? Aliás, falando do último jogo, para mim é uma atuação que muitas vezes é superestimada pelos vascaínos, né? O Vasco não fez nenhum grande jogo ali. Eu acho que é algo que é muito mais pelo momento que o Vasco vivia. Tu ganha um clássico 2-0, né? Porque assim, eu vejo o vascaíno com um papo de demos olé no Fluminense. E assim, realmente teve um momento do jogo em que a torcida do Vasco gritou olé, porque assim, já estava resolvida a situação. Mas assim, se a gente for olhar friamente o que aconteceu naquela partida, cara, o Vasco vence com 2 chutaços de longe do Ryan. Mas se a gente tirar esses chutes, né? São chutes de longe que, se o Ryan isola um chute desse, não aparece nem nos melhores momentos, né? Não é nem considerado uma chance. O Vasco não criou nada, cara. O Vasco não criou nenhuma chance, tirando esses 2 chutes do Ryan, né? Enquanto o Fluminense, bem ou mal, teve os seus momentos, principalmente ali no início, né? No início do jogo, o Fluminense amassa o Vasco, cria algumas chances, uma chance incrível, né, que o Cano desperdiça, e aí é aquilo, né, quem não faz leva. O Vasco acaba conseguindo superar ali aquele momento de amasso do Fluminense no início,
e o Ryan decide o jogo, né? E eles conseguem também administrar bem a partida. É aquilo, o Vasco também não precisou fazer tanta coisa, não precisou ter essa grandíssima atuação que os vascaínos acham que o Vasco teve para vencer o Fluminense naquela ocasião. Mas assim, foi um jogo que realmente não me assustou nem um pouco, assim. E que eu acho que também mostrou coisas positivas, né? O Fluminense tem um início de jogo muito bom, em que a estratégia de marcar pressão no campo ofensivo dá muito certo, como assim, é normal, né? Quando a gente fala de equipes treinadas pelo Diniz. Só que assim, o Fluminense, hoje já está muito claro isso, né? A gente tem um time, tem uma característica, que, como eu disse, tem a marcação no campo ofensivo, mas também tem jogo de transição, né? A gente sabe marcar na frente, mas a gente também sabe chamar o adversário e matar no jogo de contra-ataque, nas transições, na velocidade, né? O nosso time hoje é muito físico. E, cara, a gente também sabe muito bem que os times do Diniz também têm problemas com equipes que são boas em jogo de transição. A gente lembra como o Fluminense do Diniz, naquele ciclo todo, tinha dificuldade contra o Botafogo, né? O Botafogo, naquele ciclo, já era um time muito forte fisicamente e de transição, né? E o Fluminense tinha muita dificuldade para conseguir, né, resultados positivos contra aquele Botafogo. Eu acho que hoje o Fluminense é um time que tem suas semelhanças, né, com aquele Botafogo. O Fluminense hoje é muito físico, joga em transição, né? E sabe marcar também no campo ofensivo, que a gente sabe que é uma criptonita para os times do Diniz. Então eu realmente acredito que o casamento de jogo ali é muito positivo para o Fluminense. Que não quer dizer que tem alguma coisa já vencida para o Fluminense, a gente não ganhou nada. A gente sabe, tem que respeitar, cara, que os times do Diniz, quando as coisas dão certo, jogam pra caralho, né? O teto do time do Vasco é bem alto, né? É um time que é capaz, sim, de jogar muita bola. Não, de novo, não acho que tenha sido o caso no último jogo, mas é um time que é capaz de fazer aí bons jogos. Até porque, cara, esse time do Vasco é um time meio maluco, cara. Dentro de toda a esquizofrenia do Diniz, eu acho que esse time do Vasco ainda se destaca. Porque, assim, o que a gente está acostumado em ver com o Diniz? Aquele 8 ou 80, né? Ou as coisas dão muito certo, ou as coisas dão muito errado. E muitas vezes isso acontece no mesmo trabalho até. O Fluminense foi assim. Mas eu acho que se a gente pega um Fluminense, tanto 2019 quanto 2024, a gente viu uma progressão entre esses estágios, né? De as coisas darem certo e as coisas darem errado, que para mim foi muito mais natural, né? Principalmente se a gente pegar ali o último trabalho, né? Fica ali 2022 dando muito certo, 2023 chega no auge, né? Mas ao mesmo tempo já demonstra alguns sinais de decadência, né? E em 2024 é a decadência total, mas tem ali uma história, né? Uma sequência meio que natural de eventos. Esse time do Vasco é muito estranho, né? Porque vinha num grande momento e foi um grande momento que foi muito rápido. E aí cai completamente. E no meio desse momento de queda, metem 5-1 no Inter. Então é difícil a gente saber o que esperar desse Vasco, né? Porque eu acho que não chega a ser o Vasco hoje como era o Fluminense no ano passado, por exemplo, que era um time que nem conseguia passar do meio de campo, né? Não dava para esperar nada. O Fluminense em 2019 teve um momento também ali com o Diniz que, porra, a gente via que não ia ganhar mais de ninguém, nunca mais aquele time, né? Logo antes do Diniz ser demitido. O Diniz no São Paulo, né? Tem de novo um crescimento com o São Paulo vai muito bem, e aí começa uma derrocada. Esse time do Vasco, a gente viu um crescimento e viu uma derrocada, mas muito mais rápido, né? Foi muito mais rápido, sendo que antes disso o Vasco estava meio que num chove não molha ali de maus resultados, meio que jogando bem, mas não conseguindo fazer gol. Que é aquela máxima do Diniz também que o torcedor do Fluminense conhece bem também, algo muito comum
nos trabalhos do Diniz. Mas é isso, cara. O Vasco é um time meio esquizofrênico que a gente tem que respeitar, porque tem capacidade aí de fazer bons jogos, né? E de dificultar, e, né? Porque é o Vasco, porque é um clássico, é um jogo decisivo, vai, né? Então, assim, a gente tem que respeitar, mas o momento é do Fluminense, o favoritismo é do Fluminense. E vamos ver, cara. Vamos ver o que acontece amanhã. É isso, galera. Saudações tricolores. Grande abraço, valeu!